Olá, pessoal. Na nossa aula de hoje, vamos ver o serviço de nomes, dando continuidade aí ao que a gente já viu do sistema de arquivos distribuídos. Então, deixa eu me projetar aqui. Esse serviço de nomes é o nosso capítulo 13 aí do nosso livro Pullovers. Então, o que a gente vai ver é uma introdução rápida, depois vamos comentar bastante aí sobre o serviço de nomes e o DNS, falar dos serviços de diretório e dois estudos de caso aí, o Global Name Service e também o estudo de caso do X500. Muito bem. Em um sistema distribuído, né, são usados os nomes para fazer referências a recursos como computadores, usuários, serviços, objetos remotos e arquivos. Então, tem que se fazer a referência aí através de nomes. Esses nomes, eles facilitam a comunicação e o compartilhamento de recursos. Por exemplo, né, uma URL é prático para a gente acessar uma página, para acessar um endereço de e-mail. Basicamente, se a gente falar em internet com o protocolo TCP/IP, nós sabemos que o endereçamento é sempre feito por endereço IP, que são números, mas ninguém fica decorando os números e por isso que a gente usa serviço de nomes, para facilitar. Então, a gente tem nomes, endereços e outros atributos. Todo processo que vai estar exigindo acesso a um recurso específico, ele tem que possuir um nome ou um identificador para esse processo, né? Algum exemplo de nome legível, né? Nome de arquivos como, por exemplo, /etc, pswd, uma determinada URL, como essa que aparece aí, http, www.cdk4.net, referências de objeto remoto e manipulador de arquivos, no caso do NFS, né, são exemplos de identificador. Esses identificadores são escolhidos pela eficiência com que eles podem ser pesquisados e armazenados aí pelo software. O nome, ele está identificando o objeto. E o endereço é o local físico, né, onde que esse objeto vai ser encontrado. Normalmente, o nome ele vai estar sendo resolvido quando for convertido em dados sobre o recurso que a gente quer pesquisar ou aquele objeto que a gente está buscando. É o processo que a gente chama de binding. E um atributo importante de uma entidade é o endereço, a sua localização. E isso é fundamental para sistemas distribuídos. O DNS ele faz mapeamento de nomes de domínio da internet para atributos de um computador, endereço IP, tipo de entrada, validade dessa entrada. Outro exemplo, o serviço de diretório X500 pode ser usado para mapeamento do nome de uma pessoa, inclusive, em atributos, que inclui o e-mail e o telefone. E o serviço de nomes e o serviço de negociação no Corba para mapeamento do nome de um objeto remoto. Então, mostrando aqui a composição de um nome de domínio, né, para identificar um recurso a partir de uma URL. Se você tem essa URL aqui, o DNS faz uma pesquisa, um lookup, né, e ele vai retornar um endereço IP, por exemplo, né. Aqui a gente sabe a porta
que está representado aqui depois de 2 pontos, né? Tem o endereço, 2 pontos, 8888. Então, isso aqui é a porta. E, em seguida, o nome do objeto que a gente está buscando. No caso aqui, Web Examples Vert HTML, tá? Isso vai dar origem a uma busca lá, nesse endereço físico, né? Acessando um processo por essa porta, que no caso seria o nosso web server aqui que estaria respondendo, e acessando esse arquivo através de socket, né, que a gente já conhece aí para comunicação. O arquivo que ele vai buscar lá é esse heart.html. Né? Aqui só mostra também a correspondência entre o endereço IP e entre o MAC address, que na busca física lá final, o acesso a essa máquina é pelo MAC address. Então aqui mostrando, né, o acesso a partir de uma URL, como que chega lá no objetivo final de busca desse nosso arquivo. Nomes e serviços. Muitos nomes usados em um sistema distribuído são específicos para algum serviço em particular. Por exemplo, no caso do Twitter, né, tem nomes como @ esse que aparece aqui, e nenhum outro serviço resolve, isso é uma coisa específica do Twitter. A gente pode usar um nome específico do serviço para efetuar uma operação sobre o objeto ou recurso gerenciado. Pode, por exemplo, remover um arquivo. E também, os nomes são usados para referenciar uma entidade que contém vários serviços. Eu posso, através desse nome, buscar uma entidade que tem lá acesso para e-mail, página web e assim por diante. O conceito de URI. URI são Uniform Resource Identifiers. Elas surgiram para identificar esses recursos web e outros recursos da internet, como caixa de correio. São uniformes e a sintaxe incorpora muitos tipos de identificadores de recurso individual. Então, permite novos tipos de identificador, assim como o uso em novos contextos dos que já existem, sem invalidar a sua atual utilização. Exemplo, eu posso criar uma nova URI para um widget ou para um telefone. Algumas URIs contêm informações para localizar e acessar um recurso, outras são nomes de recursos puros. Né? O URL é usado para o URI que fornece localização específica em método de acesso a um determinado recurso. Por exemplo, esse HTTP www.cd5net. Ele está identificando a página web naquele caminho que é dado ali pelo barra, né, no computador www.cd5net. E especifica o protocolo HTTP para acessar. Um outro exemplo de URL, mail-to, como mail-to_fred@flintstone.org. Então, URLs têm a desvantagem de links quebrados. Se mover o recurso e ficar o link lá, vai ter essa desvantagem. E as URNs? URNs são URIs utilizadas como nome de recurso puro, em vez de localizador. Então, tem alguns exemplos de URN aqui. Essa aqui, por exemplo, para identificar um livro, ISBN, que a gente já conhece, né? Essa outra aqui se refere a uma publicação dessa música. E, normalmente, ele tem essa forma aqui, URN, espaço de nome, nome específico. Então, são outras formas aí de você buscar recursos puros, em vez de localizadores dos nossos URLs. Vamos falar, então, do serviço de nome e o DNS. O serviço de nome ele armazena informações sobre um conjunto de nomes textuais, vinculando atributos das entidades que denotam. Então, usuários, computadores, serviços e objetos. O conjunto ele é frequentemente subdividido em um ou mais contextos de atribuição de nome. Em sistemas distribuídos, o gerenciamento de nomes é completamente separado dos outros serviços. A gente tem a seguinte motivação: ter uma unificação, onde os recursos gerenciados por diferentes serviços, usando o mesmo esquema de atribuição de nomes, exemplo, URIs, e também a integração, para nomear recursos que foram criados em diferentes domínios administrativos, é fundamental um serviço de nomes comum. Quais são os requisitos gerais aí do serviço de nome? Inicialmente, foram projetados para vincular nome a endereço num único domínio, numa rede local ou numa WAN.
Grapevine foi um dos primeiros serviços de nomes extensivos e de domínios. Depois apareceu o Global Name Service, que foi desenvolvido pelo Digital Equipment Corporation System Research Center, e ele é um descendente aí do Grapevine. Quais são os objetivos do Global Name Service? Manipular um número arbitrário de nomes e servir a um número arbitrário de organizações administrativas, ter um tempo de ciclo de vida longo, alta disponibilidade, isolamento de falhas, intolerância à suspeita, mantenha confiabilidade total. E outros serviços de nomes que existem também, o Grow, Handle System e o próprio DNS, que é o que a gente mais vai estudar. Então, um espaço de nome é um conjunto de nomes válidos reconhecidos por um serviço em particular. Eles têm uma definição sintática para separar nomes válidos e inválidos. E o nome ele até pode ser válido, mas não estar vinculado a um endereço específico. E nomes podem representar uma posição na estrutura hierárquica, como nomes de sistema de arquivos, ou uma hierarquia organizacional. Tanto faz, dependendo do que você está representando ali com esses nomes. Cada parte de um nome é resolvida em relação a um contexto separado. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho o arquivo PSWD. Se eu acessar /etc/PSWD, eu estou resolvendo esse nome PSWD dentro do contexto do ETC. E é diferente, né? Esse mesmo arquivo aqui, com o mesmo nome PSWD, na linha seguinte, ele está em /etc old /PSWD. Então, é um outro contexto. Por isso que o nome é resolvido com relação a cada contexto, né? E esses espaços de nomes hierárquicos são potencialmente infinitos. Você pode ir criando hierarquia, botando uma barra, e assim por diante, vai fazendo hierarquia. Diferentes contextos podem ser gerenciados por diferentes pessoas ou organizações. E os nomes DNS são strings chamados nomes de domínio. Então, a gente pode ter o que se chama de alias. Um alias é um nome adicional que foi criado para fornecer as mesmas informações de outro nome. Dá para, assim, pensar num redutor de URL, que faz redirecionamento na web, né? Então, um exemplo aqui, se eu tenho um HTTP bastante extenso, como esse segundo, eu poderia fazer um redutor, criando, por exemplo, aqui http:/bit.ly, e esse mnemônico pequeno, isso tudo vai ser transformado num endereço bem mais extenso. Esse é o esquema de reduzir o tamanho de uma URL. E esse alias geralmente são usados para especificar nomes de máquinas que estão executando lá um servidor web ou um FTP, alguma coisa desse tipo assim. Com relação aos domínios de atribuição de nome, é um espaço de nomes para o qual existe uma única autoridade administrativa global para atribuir esses nomes dentro desse espaço de nome. Então, por exemplo, a administração de domínios pode ser delegada para subdomínios. Nesse exemplo que aparece aqui, o Univale.br, ele é o nível mais alto e foi delegado pelo Registro BR, que é quem administra os nomes de domínio no Brasil. Uma vez que foi delegado esse domínio Univale.br, a entidade lá, a própria Univale, ela pode ter outros domínios abaixo do Univale, como, por exemplo, bc.univale.br, né? Ele já é um domínio delegado pela Univale, porque essa administração é feita internamente. Então, é isso que a gente tem aqui, a administração de domínios, né, pode ser delegada para os subdomínios. Então, tudo que estiver abaixo de Univale é delegado para que o administrador da rede aqui da Univale que possa fazer. A combinação e personalização de espaço de nomes. O DNS ele fornece um espaço de nomes global e homogêneo, no qual um determinado nome se refere à mesma entidade, independente de quem estiver fazendo a pesquisa desse nome.
É possível personalizar um espaço de nome de acordo com necessidades de grupos individuais, usuários e até mesmo processos. A integração. Montar um sistema de arquivos no Unix e no NFS é um exemplo no qual uma parte do espaço de nome é convenientemente incorporada a outra. Então, você pode ter ali uma super raiz, numa máquina chamada Blue, ter lá um etc PSWD. Uma outra máquina chamada Red, e lá também você tem um arquivo no etc PSWD. Então, eu posso acessar num nível mais alto, né? Se eu colocar a identificação da máquina, /blue, etc PSWD, ou /red, etc PSWD. Aquilo que a gente tinha comentado anteriormente, né? Que é dependendo do contexto. Com relação à heterogeneidade, o espaço do nome do DCE, ele permite a incorporação de espaços de nomes heterogêneos dentro dele. Então, no caso do DCE, a gente pode ter essas junções, que é semelhante a um ponto de montagem. Então, eu teria aqui um endereço, uma junção, e aí aqui uma outra identificação. Da mesma forma que o endereço, uma junção e a outra identificação. Resolução de nomes. É um processo interativo ou recursivo, pelo qual um nome ele é repetidamente apresentado a diferentes contextos de atribuição de nomes para pesquisar os atributos aos quais ele se refere. Então, para resolver TC PSWD, primeiro o ETC é apresentado ao contexto barra, que é o nível mais alto. E aí depois o PSWD é apresentado ao endereço contexto, ou melhor, ao contexto barra ETC. Com relação a servidor de nome e navegação. Servidores DNS, com um banco de dados muito grande e usado por muitos usuários, eles são replicados. Os dados pertencentes a um domínio de atribuição de nomes, normalmente é armazenado por um servidor de nome local, gerenciado pela autoridade responsável por esse domínio. No DNS, a maioria das entradas é relativa a computadores locais. Existem servidores de nome para os domínios superiores, como org.br, com.br, e o nível mais alto, que é o nível raiz, no barra, né? Então, o servidor local, para resolver um nome que está fora do seu domínio, se não estiver no cache, porque tem a possibilidade também de estar presente no cache, ele vai recorrer a um servidor de nível mais alto. Esse acesso a outros servidores é chamado de navegação. Então, essa navegação ela pode ser do tipo interativo. Você tem o cliente aqui, aí você tem o name service 1, o 2, o 3, e aí, dependendo, né, da busca, ele pode ser atendido por esse name service 1, que vai apontar para um determinado endereço que está em outro domínio, e ele vai fazer a busca nesse segundo domínio, e lá também vai apontar para um terceiro domínio, e vai fazer a terceira busca. Então, de forma interativa, ele acessa 3 servidores de nome para resolver um determinado domínio específico, né? Exemplificando, se você fosse acessar uma máquina no domínio Fujitsu.jp do Japão, primeiro ela acessa o NSS para saber onde está a informação relativa ao .jp, depois vai apontar para quem resolve os nomes de domínio dentro daquele escopo do JP, e assim chega no endereço final. Temos 2 formas de acesso aqui, uma chamada não recursiva e a outra recursiva. Quando você faz esse acesso não recursivo, ele funciona da seguinte forma: o cliente faz a consulta ao servidor 1, esse, por sua vez, direciona a consulta para o servidor 2, que volta aqui nesse ponto, que vai até o 3, e só no final é que volta aqui para o cliente que fez a busca. Tá? Então, isso aqui é não recursivo. Já o recursivo faz um caminho nesse sentido.
o cliente primeiro busca no servidor 1, que vai apontar para o servidor 2, que vai apontar para o 3, e as respostas voltam de novo no mesmo caminho, para o 2, aqui no caminho 4 e os caminhos 5. Então, essa é a forma recursiva. O conceito do cache no servidor DNS é muito importante. Então, como que é esse uso do cache? No DNS, no software cliente de resolução, os servidores eles mantêm uma cache com os resultados das resoluções de nomes anteriores. Para a nova consulta, o software de resolução verifica se já teria esse domínio no cache, caso contrário, ele vai iniciar uma pesquisa. E o uso do cache ele vai melhorar o desempenho e aumentar a disponibilidade. Se eventualmente o servidor cair, você pode usar a informação do cache. E ele pode retornar eventualmente um dado desatualizado, se pegar lá do cache já passado um tempo, essa informação pode estar desatualizada. O banco de dados do DNS ele é distribuído em uma rede lógica de servidores. Cada servidor contém uma parte do banco de dados de atribuição de nomes, principalmente os dados do domínio local. As consultas a computadores do domínio local são atendidas pelos servidores dentro do próprio domínio. E aí, cada servidor vai registrar os nomes de domínio e o endereço de outros servidores para que as consultas fora desse domínio possam ser atendidas. Os dados de atribuição de nomes são divididos em zonas e uma determinada zona contém dados do atributo de nome de domínio, nomes e endereços de pelo menos 2 servidores de nomes que possuem autoridade sobre dados da zona, nomes de servidores de nome que contêm autoridade sobre os dados de domínio delegados e parâmetros de gerenciamento de zona que são referentes ao cache e à replicação. Essa arquitetura do DNS vai especificar que cada zona deve ser replicada de forma que pelo menos 2 servidores sejam autorizados sobre os seus dados. Quando você registra um domínio novo, por exemplo, lá no registro BR, obrigatoriamente você tem que apontar 2 endereços IPs que são os 2 servidores para resolver esse domínio que você quer registrar. Um servidor principal é atualizado e aí os servidores secundários eles fazem download dos dados da zona de um servidor principal. A replicação é feita de forma automática a partir aí desse controle de zona que você tem em cada servidor. Essa frequência de replicação também é definida pelo administrador. Então, mostrando aqui, né, uma estrutura, ó, os nomes de servidor de nomes, eles aparecem em itálico e os domínios correspondentes entre parênteses. Então, veja que aqui eu tenho um nível mais alto, que é o nível raiz, né? Aí ele pode estar apontando, por exemplo, para um servidor de nomes que resolve a terminação co.k, a outra ac.k, e assim vai apontando, né? Esse aqui resolve .edu, aponta para cá, e aí você tem diferentes níveis, né? Então, dentro dessa resolução aqui, dentro desse domínio, né, você tem outros subdomínios aqui que são administrados localmente. Um cliente de DNS ele é chamado resolvedor, normalmente implementado como software de biblioteca. Aceita consultas, formata essas consultas nas mensagens que são esperadas no protocolo DNS e se comunica com um ou mais servidores. Ele usa um protocolo de requisição-resposta simples, normalmente usando o DP, e se ocorrer um timeout, ele reenvia a consulta ou vai usar o próximo servidor da lista em ordem de preferência. A arquitetura do DNS possibilita uma navegação recursiva, assim como interativa, como a gente já viu anteriormente. O resolvedor ele vai especificar o tipo de navegação para o servidor. O servidor não necessariamente tem que atender essa solicitação. O protocolo DNS permite que várias consultas sejam empacotadas na mesma mensagem de requisição. E o servidor de nomes, então, envia várias respostas correspondentes nas mensagens de respostas.
O registro de recurso. Os dados de zona são armazenados pelos servidores de nome em arquivo em um dos vários tipos de registro de recurso. Os dados de uma zona começam com um registro do tipo Start of Others, que é o SOA, o qual contém os parâmetros dessa zona. Registro tipo Name Service, NS, especificando os servidores de nome. E registros tipo MX, Mail Exchange, fornecendo o endereço dos servidores de e-mail. Aqui tem o exemplo na tabela seguinte. Então, quando você está olhando lá um DNS com os parâmetros que ele tem armazenado, você vai ter esses tipos de registro aqui. Pode ter um tipo de registro AA, um NS, um CNAME, que é um canonic name, né? Nome de domínio alias, Start of Address, que marca o início da zona. Então, são tipos de registro que a gente encontra lá no banco de dados do DNS. Aqui, ó, mostrando um exemplo, onde aparece o nome do domínio, o tempo de vida aqui, a classe e o tipo, name services, ó, no caso, dois DNS, ó, DNS 0 e DNS 1. Ou seja, para este domínio aqui, tem dois resolvedores de nome, dois DNS. A parte de e-mail, quem mandar um e-mail para esse domínio, DCS, QEMU aqui, ele vai consultar esse Mail Exchange aqui. O Mail Exchange vai estar apontando, então, para a máquina que trata o servidor de e-mail. Pode ter aqui duas máquinas ou dois resolvedores para o Mail Exchange. Aqui um canonic name e assim por diante, né? Veja que são informações que a gente tem dentro lá da base de dados do nosso servidor de DNS. O compartilhamento de carga de servidores de DNS. Em alguns sites, esses serviços são muito utilizados e ali pode-se ter um grupo de computadores para fazer load balancing. Então, você pode ter duas, três ou mais máquinas para resolver o DNS de um determinado domínio. Existe um registro para cada computador do grupo fornecendo o seu endereço IP. Ali, a cada consulta, o DNS devolve o endereço na forma de rodízio entre os diversos IPs do grupo. O uso do cache pode bagunçar esse esquema e, assim, alguns registros recebem um tempo de vida curto. Como que funciona esse contexto aqui? Se a gente tiver uma demanda muito grande, uma determinada empresa, vamos supor um site que é muito consultado, um site de banco, por exemplo, ou qualquer empresa que precisa ter 3, 4 servidores para atender um determinado serviço. Você pode fazer uma sequência no próprio DNS, colocando, por exemplo, máquina 1, máquina 2, máquina 3, máquina 4. Então, quando você consulta aquele endereço IP, ele retorna máquina 1. Na próxima consulta, ele retorna a máquina 2. Então, essas 4 máquinas, elas estariam fazendo esse esquema, né, em termos de rodízio aqui, os diversos IPs desse grupo, ele é resolvido para aquele serviço cada vez uma máquina diferente. Com isso, você poderia estar fazendo um load balance, digamos, com 4 máquinas, né, direto no próprio servidor DNS. O DNS também permite esse tipo de facilidade. Você consultar um endereço e receber um dos 4 números daquele grupo que está sendo apontado aí para esse endereço que você busca. A implementação de ligação de bind do DNS, né? O bind vem de Berkeley International Name Domain do Unix. O bind é a parte primária aí, ou a primeira que foi desenvolvida no ambiente Unix, né? Então, esse tipo de resolução de DNS é bem simples. Os programas clientes que executam a resolução de nome devem estar ligados a essa biblioteca. O servidor DNS ele executa um daemon chamado named, e o bind permite 3 categorias ali do servidor de nomes, principais, secundários ou somente cache. E os servidores somente cache carregam a partir de um arquivo de configuração e depois eles ficam atualizando as novas consultas direto no cache. Algumas discussões aí sobre o DNS. O tempo de resposta médio é relativamente curto para a resolução de nomes.
ele combina particionamento, replicação e uso de cache. Isso é uma coisa interessante, né? Então, no sistema como um todo, você encontra ali, nesse ambiente de DNS, particionamento, porque você tem diferentes subdomínios em máquinas diferentes, então, cada empresa tem o seu servidor de nome, com o gerenciamento do domínio e das máquinas que estão embaixo desse nome. A replicação, quando você tem mais do que uma máquina para atender um determinado domínio, e o uso do cache. Então, são três coisas importantes aqui em sistema de serviços que a gente encontra, né, nesse contexto do DNS, tanto o particionamento, a replicação, como o uso de cache. Os objetos mapeados são geralmente computadores, ou servidor de nomes e servidor de correio. O DNS permite que os dados de atribuição de nome se tornem inconsistentes. Eventualmente, uma demora na replicação ou o uso de cache desatualizado pode dar um dado inconsistente. E ele coexiste com outros serviços de nomes. Se a gente olhar alguns outros serviços de nome, o MIS da Sun e o AD, o Active Directory da Microsoft, eles trabalham em conjunto, podem coexistir e ter complemento aí na busca de resolução de nomes. Vamos falar um pouquinho, então, dos serviços de diretório. Os serviços de nome, eles armazenam conjuntos de pares, nome e um determinado atributo. Às vezes, o usuário deseja encontrar uma pessoa ou um recurso em particular, mas não sabe o seu nome, apenas alguns dos atributos. Por exemplo, qual o usuário do telefone número tal? Um serviço que armazena conjunto de vínculos entre nomes e atributos e que pesquisa entradas e corresponde a especificações baseadas no atributo é chamado de serviço de diretório. Então, aqui a gente consegue fazer busca a partir de uma determinada chave. Alguns exemplos de serviço de diretório: o AD da Microsoft, Active Directory, o X500 e LDAP, o Ver e o Profile, também chamado de serviço de páginas amarelas, ou serviço de nomes baseados em atributos. O DDI, a gente já viu o DDI, ele fornece informações sobre organizações de serviços web, é um dos serviços de diretório. E aí, vendo o estudo de caso do Global Name Service, ele foi projetado e implementado no DEC, System Research Center, para fornecer facilidades para localização de recursos, endereços de e-mail e de autenticação. Ele deve suportar um banco de dados de atribuição de nomes que possa incluir milhões de computadores, endereços de e-mail e milhões de usuários, e que possa acumular variações na estrutura de nomes. Por exemplo, uma empresa compra outra, ter como consolidar esses endereços. Usando o cache, onde a consistência é mantida ao longo do tempo de replicação, composto de uma árvore de diretórios que contém nomes e valores. Cada diretório recebe um valor inteiro, que serve como identificador do diretório, chamado DI, e é um número exclusivo. E um diretório contém uma lista de nomes e referências. Os valores armazenados nas folhas da árvore de diretório são organizados em árvore de valores. No Global Name Service, os nomes têm duas partes, o nome do diretório e o nome do valor. E um diretório e uma árvore de valor. Então, aqui tem um exemplo, né, mostrando os números e o correspondente. Aqui, por exemplo, nessa árvore de diretórios, eu quero chegar na árvore de valores usado por este usuário aqui, Peter Smith. Então, eu teria essa hierarquia, aqui, por exemplo, Comunidade Europeia, Reino Unido, aqui um outro para a França, por exemplo, dentro do Reino Unido, aqui um outro para esse AC, dentro do AC o QMW, e aí aqui eu encontro o usuário que eu estou buscando, Peter Smith, e abaixo desse usuário eu tenho diversas informações, password, caixa postal, e aqui ainda diferentes subcaixas postais que aparecem para esse usuário. Então,
Pode ocorrer a integração das árvores de atribuição de nomes de dois serviços. Por exemplo, eu posso integrar o banco de dados cuja raiz está no diretório ali da Comunidade Europeia com outro da América do Norte. Então, veja, se tinha aqui Comunidade Europeia, né? E aqui América do Norte, eu posso juntar esses dois apontando para cá, que era o que a gente tinha ali no DI, e apontando para cá. Então, com isso, ele consegue juntar, integrando duas árvores em uma nova raiz. Ó, aqui é a Comunidade Europeia e Norte América, uma raiz de nível mais alto chamada World. Esse GNS ele é descendente do Gateway e do Clean House, ambos bem-sucedidos e desenvolvidos pela Xerox Corporation, principalmente para a distribuição de e-mail. E ele trata com êxito essa mudança de escala e de configuração. Muito bem, vamos ver agora o estudo de caso do X500, um outro serviço de diretório. Ele pode ser usado como serviço de nomes, principalmente para atender consultas descritivas projetadas para descobrir os nomes e atributos de outros usuários ou recursos de sistema. Ele serve como páginas brancas e páginas amarelas. Indivíduos e organizações podem tornar disponível informações sobre si mesmo e recursos que desejam oferecer à rede. O X500 é especificado como um serviço em nível de aplicação no conjunto de padrões OASI. É um serviço de diretório de propósito geral e os dados armazenados nos servidores X500 são organizados numa estrutura em árvore com nós nomeados. Uma grande variedade de atributos é armazenado em cada nó. A árvore de nome X500 é chamada de DIT, Directory Information Tree. A estrutura de diretório inteira, incluindo os dados associados aos nós, é chamada de DIB, Directory Information Base. E pode ser visto, né, como que uma DIB integrada composta pelos diferentes DIBs localizados em servidores X500 individuais. Tá? O servidor X500 é chamado de Directory Service Agent, DSA. Aí os clientes que acessam esses servidores DSA são chamados de DUAs, Directory User Agent. O processo cliente acessa um DSA, e se esse não contém as informações, interage com outros servidores DSA, conforme necessário para atender a requisição. E cada entrada na DIB consiste de um nome e um conjunto de atributos. Aparece aqui, então, né, as consultas que são feitas a um determinado DSA. Se ele não tiver a informação, ele busca em outros e vai interagindo aí até resolver esse nome que foi solicitado aqui pelo lado do cliente. Mostrando aqui, ó, um serviço X500 a nível de root. Aí ele tem aqui a comunidade da França, da Grã-Bretanha, da Grécia, uma entrada para cada país, por exemplo. E aí depois, dentro do país, a organização, aqui no caso da universidade, dentro dessa universidade, diferentes departamentos, aqui, departamento de engenharia, pesquisa e assim por diante. Então, é um exemplo ali de uma árvore de diretório. As entradas DIB são classificadas de maneira semelhante à classe de objeto, e um atributo determina a classe que pertence dessa entrada. Então, qualquer organização, qualquer pessoa, tipo de documento, né? O nome de entrada é determinado, então, pela escolha de um ou mais atributos, que são esses chamados DMs, para distinguir aí os nomes. Então, aqui mostrando uma entrada DIB, né? Tem as diversas informações, aqui no caso, essa Alice Funston, qual que é o departamento, e aí depois o ID, endereço de e-mail, outras informações, número de telefone, sobrenome, assim por diante. Então, todos esses dados aqui fariam parte de uma entrada de busca ali para esse diretório. Tem dois tipos de requisição, uma do tipo read e outra search. No caso do read, né, um nome absoluto ou relativo de uma entrada é fornecido, junto com uma lista de atributos referidos. O DAS localiza a entrada, navegando nessa DIT, e fazendo as requisições a outros se necessário. E no caso do search, aí é uma requisição baseada num atributo.
vai fazer uma busca, né? Um nome de base, uma expressão de filtragem são fornecidos e pode retornar uma lista de entradas encontradas com base na busca daquele atributo. A interface do DAS inclui operações para adicionar, excluir ou modificar essas entradas. E o controle de acesso é fornecido tanto para consulta como para atualização. A DIB é particionada com a expectativa de que cada organização forneça pelo menos um servidor para controlar essas informações. E partes da DIB podem ser replicadas aí em vários servidores. LDAP, que é uma sigla aí que a gente encontra frequentemente, Lightweight Directory Access Protocol. É uma proposta mais simples, onde um DUA, né, acessa o serviço de diretório X500 diretamente sobre o TCP/IP. Então, é uma forma de acessar aí também que a gente encontra acessado diretamente em cima do TCP/IP. Qualquer servidor de diretórios que obedeça essa especificação LDAP pode ser usado como uma API simples de codificação textual, substituindo a codificação ASCII. E o Active Directory da Microsoft, ele fornece uma interface LDAP também, compatível com esse padrão LDAP. Com isso, a gente encerra esse nosso capítulo 13 aí, em resolução de nomes, né, onde a gente descreve aí a implementação de serviços de nomes em sistemas distribuídos. Os principais requisitos: capacidade de manipular o número arbitrário de nomes, um tempo de vida longo, ter alta disponibilidade, ter isolamento a falhas e ter tolerância à desconfiança. Os principais problemas que a gente tem aí é a estrutura do espaço de nomes, o modelo de resolução de nomes, a divisão em domínios, abrange diversas organizações e o armazenamento em vários servidores e necessidades de navegação. Com isso, a gente conclui aí esse nosso capítulo de serviços de nomes. Vamos retornar aqui. Como a gente viu, essa parte de serviços de nomes está bastante ligada ao contexto de sistemas de arquivos distribuídos, porque você precisa, de forma genérica, acessar um arquivo em qualquer lugar que ele esteja no nosso ambiente de sistema distribuído, e essa busca desse arquivo ou desse recurso que você quer, desse objeto, sempre vai ser através de um determinado nome, e é o serviço de nomes que vai resolver. O contexto mais comum é exatamente o DNS que a gente encontra aí no ambiente da internet, no nosso ambiente de TCP/IP. É isso então, por enquanto. Obrigado a todos e até a próxima.